Sejam bem-vindos ao canal de Matemática Básica do Prof. Maxwell. Nós vamos resolver hoje uma questão envolvendo o pensamento proporcional. O enunciado é o seguinte: João disputou 20 partidas de xadrez e teve 95% de vitórias. Se ele continuar jogando e vencendo as partidas seguintes, quantas partidas a mais ele deve jogar para elevar o seu percentual de vitórias para 96%? O enunciado diz que ele já jogou 20 partidas e que o seu percentual de vitória é de 95%. O que significa? Que a cada 100 partidas ele ganha 95. Só que ele só jogou 20 partidas. Então, se essas 20 partidas aqui significa 100%, então 95% significa quantas partidas? Então aqui a gente vai resolver utilizando a regra de 3. Que eu sei que 20 está para 100, assim como x está para 95. Bom, então nós sabemos que 100x é igual a 20 vezes 95. Eu vou deixar essa anotação mesmo, 20 vezes 95. Porque agora, quando eu vou descobrir o valor de x, vou dividir tudo por 100. E eu começo dividindo tudo por 100, dividindo numerador e denominador por 20. Então eu divido aqui por 20, 100 dividido por 20 é 5, então eu sei que o meu x ele é 95 sobre 5. E 95 sobre 5 é igual a 19. Portanto, eu já sei que das 20 partidas que ele jogou, ele ganhou 19. Então, a razão equivalente que a gente tem é a seguinte, que 19 sobre 20 é igual a 95 sobre 100. Só que o enunciado ele diz o seguinte: se eu continuar jogando agora, quantas partidas a mais eu tenho que jogar e ganhar para que o meu percentual de vitória passe de 95 para 96%? Então, eu gostaria que você pausasse o vídeo agora e tentasse resolver essa questão, porque eu vou colocar aqui 4 alternativas. E depois eu quero que você comente qual foi a alternativa que você escolheu fazer. E se você fez de uma maneira diferente de todas essas, que você comente que fez de uma maneira diferente. Então, a primeira maneira é a seguinte: se você simplesmente observar que 96% ele é escrito como sendo 96 sobre 100, e perceber que você pode simplificar essa razão, obtendo uma razão equivalente, por exemplo, dividindo numerador e denominador por 2, você chegaria aqui, claramente, que isso daqui é igual a 48 sobre 50. E você percebe que, novamente, você tem numerador par, denominador par. Você pode simplificar mais uma vez. E simplificando mais uma vez por 2, você chegaria que isso daqui é 24 sobre 25. Então você obteve uma razão equivalente a 96 sobre 100, que é 24 sobre 25. E você observa que 24 é exatamente 1 a menos do que 25. Então, se ele jogar 25 partidas e ganhar 24, o seu percentual de vitórias é de 96%. Como ele já tinha jogado 20 partidas e tem que jogar 25, então ele teria que jogar 5 partidas a mais. Essa daqui seria a primeira maneira de resolver. Uma segunda maneira de resolver é você utilizar a equação de primeiro grau. Então a gente vai equacionar criando aqui uma incógnita que vai representar o valor de uma informação que eu quero. Então, por exemplo, se x neste momento representa a quantidade de partidas, vou colocar a quantidade de partidas ganhas.
Se x representa a quantidade de partidas ganhas, uma maneira de você equacionar, utilizando também a equivalência de razões, é a seguinte: ele vai jogar x mais uma partidas e vai ganhar x. Se x representa a quantidade de partidas que ele ganhou, quantas ele jogou? Todas as que ele ganhou, mais aquela única que ele perdeu. Porque lembra que a gente já viu que ele perdeu uma das 20 primeiras. Então aqui eu tenho o total de partidas jogadas, x mais 1. E eu quero que isso daqui seja equivalente a 96 sobre 100. Agora eu consigo uma equação de primeiro grau em x e determinar o valor de x, né? Então eu sei que 100 vezes x é igual a x mais 1 vezes 96, ou seja, 96x mais 96. Então, subtraindo 96x em ambos os membros da equação, eu tenho aqui que 4x é igual a 96 e, portanto, x é igual a 96 sobre 4, que a gente já sabe que é igual a 24. Então você termina de descobrir que o total de partidas ganhas é 24, mas ele já tinha jogado 19. Então para ele ganhar, ele já tinha ganho 19, para ele ganhar 24 ele teria que ganhar mais 5. Então a resposta, 5 partidas que ele tem que ganhar, além daquelas 19 que ele tinha ganho. Uma outra maneira, então essa aqui foi a segunda maneira. A terceira maneira seria também utilizar essa ideia, só que equacionar chamando a sua incógnita de outra informação. Eu não quero saber quantas partidas ele ganhou. Eu quero saber, por exemplo, qual que é a quantidade extra de partida que ele fez a partir da 20ª. Eu já quero descobrir o valor de x sendo a resposta do meu problema. Então, olha só. Inicialmente, nós tínhamos que ele tinha ganho 19 de 20. E isso representa 95% de uma taxa de acerto. Ele ganhou 19 de um total de 20. Agora, olha só. A cada partida que se adiciona, ele muda esse percentual. Então, a pergunta é: qual é a quantidade de partidas que ele deve jogar e ganhar para que esse percentual suba para 96%? Então você pode equacionar assim. Nesse momento, x ele vai representar a quantidade de partidas. Vou colocar aqui extras, que é quantas partidas a mais eu tenho que jogar e ganhar. Bom, então olha só, qual que é a quantidade de partidas que eu joguei? Eu joguei 20 mais x. E quantas eu ganhei? 19 mais x. Observa que aqui nesses 20 mais x está todas as que eu ganhei mais aquela única que eu perdi. E eu quero que esse resultado seja igual, de novo, a 96 sobre 100. E, portanto, não vou realizar todas as operações aqui, mas você vai acabar chegando à conclusão que o seu x é igual a 5. E essa seria a terceira maneira. E tem a quarta maneira, que eu acredito que seja a maneira que a minoria das pessoas iriam escolher, que é a seguinte. Inicialmente, você percebe que quando ele jogou 20 partidas e ganhou 19, aquela única derrota dele significa 5% do total de partidas que ele jogou. Então você tinha inicialmente que uma derrota equivale a 5% do total de partidas. Se você quer que a taxa de vitórias suba para 96%, mantendo essa uma única derrota, isso significa que essa única derrota deve ser equivalente a apenas 4% do total de partidas jogadas. Então aqui você pode fazer uma regrinha de 3. Você diz o seguinte, aquela minha única derrota significa 4%. Quantas partidas, então, para que essa uma única partida
represente 4%. Então você vai descobrir qual que é o total de partidas que tem que ser jogadas para que uma partida represente 4%. E aí quando você faz aqui, você vê que 4x é igual a 100 e, portanto, x é igual a 100 sobre 4, que é 25. Chegando então que 25 é o total de partidas que você tem que jogar para que uma derrota represente 4% total de partidas. Que equivale a dizer que seu percentual de vitória é de 96%. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse daí.